Olá, vamos começar hoje o nosso mergulho num período, assim, fundamental e cheio de reviravoltas. A Judéia, entre 40 a.C. e 70 depois de Cristo. Olá! E a gente vai usar como base os trechos do livro Automne des Hébreux, do Peter Connolly, que é uma fonte excelente, cheia de detalhes, imagens, reconstruções. Exato. Ajuda muito a visualizar, né? É uma época, bom, marcada pela dominação romana se firmando, o reinado daquela figura controversa, Herodes o Grande. E também um fervor religioso intenso, muitos conflitos internos que acabaram levando à destruição do Segundo Templo de Jerusalém, um marco trágico. E a nossa ideia aqui é justamente investigar os pontos-chave dessa era. Tipo, quem mandava de verdade? Como o pessoal vivia o dia a dia? Quais eram as tensões ali dentro da sociedade judaica? E, claro, como aconteceram aqueles eventos dramáticos, né? A guerra. Isso. E vamos usar tudo o que as fontes oferecem. O texto, os mapas, as reconstruções das cidades, as cenas do cotidiano, tentar montar esse quebra-cabeça. O material é bem rico. Com certeza. Bom, para a gente entender esse período, é preciso dar um passo atrás, né? A independência dos asmoneus, os macabeus, ela teve seu fim. Sim, em 63 a.C., o general romano Pompeu chega e, basicamente, a Judéia entra na esfera de influência de Roma. O cenário muda completamente. E é nesse contexto que surge Herodes. Exato. Herodes o Grande. Ele reina de 44 a.C. e é crucial entender a posição dele. Ele não era rasmoneu, não vinha daquela linhagem real e sacerdotal anterior. Ele era visto como estrangeiro por muitos, né? Um idumeu. Isso, da Idumeia, ao sul, e o pior, um usurpador colocado no trono por Roma. Os romanos que deram a ele o título de Rei dos Judeus. Então a legitimidade dele era complicada. Dependia totalmente de Roma. Totalmente. Essa origem e a forma como ele subiu ao poder já criava uma base de tensão muito grande. E as fontes mostram ele de um jeito meio duplo, né? Por um lado, um construtor incrível, com obras gigantescas. Sim, inegável. Por outro, relatos de uma crueldade absurda. Paranoia, execuções, até da própria esposa, Mariane, que era rasmoneia, e de filhos. Aquela árvore genealógica na página 18 é assustadora. É verdade. Mostra bem as intrigas. Como esses dois lados conviviam, o construtor e o tirano. Olha, essa dualidade é a chave para entender Herodes e a época. As construções eram, em parte, uma forma de mostrar poder, para impressionar Roma, para impressionar os súditos. Uma forma de se legitimar pela grandiosidade. Exatamente. Mas essa grandiosidade toda era bancada por impostos altos e mantida com mão de ferro. A desconfiança e a brutalidade dele garantiam o controle. Uma estratégia, então, agradar Roma e eliminar qualquer ameaça interna. Isso. Uma tensão constante que durou todo o reinado dele. Que foi longo, aliás. E essa tensão não vinha só dele. A sociedade judaica em si estava dividida. As fontes falam muito de dois grupos principais. Sim, principalmente os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram mais ligados à elite sacerdotal, ao pessoal do Templo de Jerusalém. A aristocracia, digamos. Isso. Em termos de crença, a fonte na página 14 diz que eles eram mais conservadores em alguns pontos. Tipo, não acreditavam em ressurreição, anjos, mas politicamente... Eram mais abertos à influência romana. Parece que sim. Mas pragmáticos, talvez, ou simplesmente por serem a elite que tinham mais a ganhar ou perder com o poder dominante. Mais abertos à cultura helenística também. E os fariseus? Eram o oposto. Representavam uma força bem diferente, sim. Tinham mais apoio popular. O foco deles era a Torá, a lei de Moisés. Como interpretar e aplicar essa lei na vida cotidiana de todo mundo, não só no templo. Mas voltados para a prática religiosa do povo comum. Exato. E eles acreditavam em ressurreição, anjos, destino. As interpretações deles muitas vezes batiam de frente com as dos saduceus e com as elites mais influenciadas pela cultura greco-romana. Então não era só teologia, tinha política e sociedade no meio. Com certeza. Essas diferenças tinham consequências bem concretas. E aí Herodes morre em 4 a.C. O reino dele não continua unido, né? Não, de jeito nenhum. Foi dividido entre 3 filhos dele.
Arquelau ficou com a parte principal, Judéia, Samaria e Idumeia. Antipas pegou a Galileia e a Pérea, e Filipe uns territórios mais ao nordeste. Mas o Arquelau não deu muito certo, pelo jeito. Não mesmo. Ele parece que herdou a brutalidade do pai, mas não a habilidade política. O governo dele foi um desastre. Tanto que judeus e samaritanos foram juntos a Roma reclamar. Nossa. E o imperador Augusto ouviu. Em 6 depois de Cristo, tirou Arquelau do poder, mandou ele para o exílio. E é aí que a coisa muda de figura na Judéia. Muda para valer. Muda radicalmente. A Judéia deixa de ser um reino cliente e vira uma província romana administrada diretamente por Roma através de governadores, prefeitos ou procuradores. Que não ficavam em Jerusalém, né? Não, ficavam em Cesareia Marítima, aquela cidade que Herodes construiu. Era base administrativa e militar. Roma passou a controlar o dinheiro, a justiça criminal. Mas o Sinédrio, a corte judaica, ainda tinha alguma autonomia? Tinha. Para questões religiosas, leis civis internas, Roma deixava uma certa margem. Mas o poder final, e principalmente o militar e financeiro, era romano. Esse período dos procuradores romanos parece ter sido bem complicado. Pôncio Pilatos é o nome mais famoso, governou de 26 a 36. Sim, ele é um exemplo notório desse período turbulento. Fontes como Flávio Joséfo e Filon de Alexandria descrevem vários incidentes. Falta de sensibilidade religiosa, repressão violenta. E isso só aumentava a tensão. Exato. Junta isso com imposto, presença militar, as divisões internas que já existiam, o ambiente ficou explosivo. E é nesse caldeirão todo, sabe? Ocupação, ressentimento e também uma forte expectativa por um Messias, um libertador. Que surge Jesus de Nazaré. Exatamente. A mensagem dele, a trajetória e a execução final pelos romanos. Tudo isso está totalmente conectado a esse contexto de tensão política e religiosa na Judéia sob Roma. Voltando um pouco para Herodes. Apesar dessa fama terrível, o legado dele como construtor é impressionante. As fontes mostram essa paixão dele por arquitetura. Ah, sim. Ele usou a riqueza para fazer projetos monumentais, muitos com inspiração greco-romana, claro. E o maior de todos, sem dúvida, foi o Templo de Jerusalém, a reforma e ampliação do Segundo Templo. Nossa, a escala daquilo. As ilustrações nas páginas 28 a 31 dão uma ideia. Ele praticamente dobrou o tamanho da plataforma do templo. Criou aquela esplanada gigantesca, o Pátio dos Gentios. Que era aberto a todos, né? Por isso o nome. Sim. E em volta, aqueles pórticos enormes, com colunas altíssimas. O pórtico real, no lado sul, era especialmente imponente. E tinha aquela inscrição famosa encontrada por arqueólogos, proibindo não-judeus de passar dali para dentro. Pena de morte. Isso, em grego e latim. Deixava bem claro o limite da área sagrada, porque para dentro do Pátio dos Gentios o acesso era restrito. Tinha o Pátio das Mulheres. Depois o Pátio de Israel, só para homens judeus. Depois o Pátio dos Sacerdotes. E lá no fundo, o santuário mesmo, o Recal, e o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, o Debir. E para controlar tudo isso, especialmente as multidões nas festas, Tinha a Fortaleza Antônia. Herodes reconstruiu ou ampliou essa fortaleza militar bem no canto noroeste da esplanada. Era ligada ao templo, servia de quartel para a tropa romana e permitia vigiar tudo lá de cima. Uma posição estratégica. outra obra que sempre me impressiona é Masada, aquela fortaleza-palácio no deserto da Judéia. Parece coisa de filme. É espetacular. A localização já é uma defesa natural, né? No topo de um platô isolado, com penhascos por todo lado. Quase impossível de atacar. E Herodes ainda reforçou com muralha dupla, torres, mas o mais incrível lá é o Palácio Norte, o tal Palácio Suspenso. Agarrado na beira do penhasco. Em 3 níveis, com terraços, salas decoradas com afrescos, mosaicos, até banhos privados ele tinha lá. Um luxo inacreditável para um lugar tão isolado e árido. E como eles sobreviviam ali? As fontes mostram armazéns enormes para guardar comida e armas. Sim, para aguentar um cerco longo. E a água? Tinham cisternas gigantescas escavadas na rocha,
para coletar cada gota de chuva. A engenharia para isso é fantástica. Tinha até banho romano completo, com sala quente, morna, fria. E uma sinagoga também. Era uma mini-cidade autossuficiente. Praticamente. E não podemos esquecer de Cesareia Marítima. Herodes construiu essa cidade do zero, na costa, uma homenagem a César Augusto. E o Porto Artificial. Dizem que foi uma das grandes obras de engenharia da época. Foi sim. Usaram blocos enormes de concreto que endurecia debaixo d'água. Criaram um porto seguro, um dos maiores do Mediterrâneo Oriental naquela época. Uma cidade bem romana, né? Templo pagão, teatro, anfiteatro, aqueduto. Faz sentido ter virado a capital administrativa romana. Totalmente. Era a conexão direta da Judéia com o resto do Império. Mais prática e menos sensível que Jerusalém. E ainda tinha o Palácio de Inverno e Jericó. Sim, aproveitando o clima mais quente do Vale do Jordão. Outro complexo de luxo, com piscinas, jardins, teatro, hipódromo. Herodes não economizava nessas construções. Saindo um pouco desses palácios, como era a vida da maioria das pessoas? O pessoal comum. As fontes indicam que a maioria morava no campo. Sim, a população era majoritariamente rural. Vilas, aldeias, as casas eram mais simples, muitas vezes construídas em volta de um pátio central, que era usado para várias atividades. E nas cidades, como Jerusalém? As casas podiam ser mais elaboradas. Algumas com 2 andares, vários cômodos. E uma coisa interessante são os banhos rituais, os mikvaot, que encontram em muitas casas. Eram essenciais para as leis de pureza judaicas. E os terraços das casas eram usados para quê? Passos importantes. A iluminação vinha de lamparinas de cerâmica com azeite e, para aquecer, braseiros de carvão. E a comida vinha da terra, claro. A agricultura era a base. Trigo, cevada para fazer pão, azeitona para o azeite, que era fundamental, uva para vinho, figo, tâmara, romã, e criavam ovelhas e cabras também, para lã, leite, carne. E tinha as regras alimentares, o kashrut. Nada de porco, por exemplo. Exato. E os animais permitidos tinham que ser abatidos de um jeito específico, ritualmente. Isso era muito importante. E as ferramentas do campo? Eram muito diferentes das de hoje. O básico era parecido, só que mais simples. Arado de madeira com ponta de ferro, puxado por boi ou jumento, foice para colher, e para moer os grãos usavam mós de pedra. Tinha as pequenas, manuais, para usar em casa. E as maiores, movidas por animais. Isso, para moer quantidades maiores. O trabalho era pesado. E a vida social, os costumes? Casamento, por exemplo. Geralmente eram arranjados pelas famílias. As moças casavam bem novas, com 12, 14 anos. Tinham um noivado formal, que era quase um contrato, e durava mais ou menos 1 ano. E a cerimônia? Envolvia levar a noiva para a casa do noivo e uma festa com a comunidade. O divórcio era permitido, mas quem iniciava era o homem, entregando um documento, o jet. E como as pessoas se vestiam? O que a arqueologia mostra? A roupa básica era a túnica, geralmente comprida, feita de lã ou linho. Nos pés, sandálias de couro. As cores variavam. Encontram muitas joias também. Brincos, anéis, colares. O pessoal se enfeitava. E os selos pessoais? Ah, sim. Para autenticar documentos. Uma pedrinha ou metal com nome ou símbolo gravado. Era como uma assinatura. Bem comum. E quando a vida acabava, os rituais de enterro parecem ter sido bem importantes. Muito. Havia um respeito enorme pelos mortos e a necessidade de enterrar rápido, se possível no mesmo dia. O corpo era lavado, ungido com óleos, enrolado numa mortalha de linho. E o funeral? Tinha uma procissão com gente lamentando, chorando alto. Os túmulos eram fora da cidade, escavados na rocha, câmaras com nichos, os lóculi ou bancos para colocar os corpos. E depois de um tempo recolhiam os ossos, né? Li sobre isso. Sim. Mais ou menos 1 ano depois, quando só restavam os ossos, eles eram cuidadosamente recolhidos e guardados em caixinhas de pedra calcária, os ossuários. Muitas vezes gravavam o nome da pessoa ali. E isso liberava espaço no túmulo da família?
Exatamente. Uma prática muito comum nesse período. E graças a essas inscrições nos ossuários, a gente tem muita informação sobre nomes e famílias da época. E a religião no dia a dia? O Shabat, o sábado, era central, imagino. Totalmente. O pilar da semana começava na sexta ao pôr do sol, era descanso absoluto, nenhum trabalho permitido, e as grandes festas anuais. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Isso, eram épocas de peregrinação, multidões iam a Jerusalém, para o templo, mas além das festas e do Shabat, tinha a oração diária, como o Shema Israel. E as sinagogas? Qual era o papel delas? Fundamental, especialmente fora de Jerusalém, mas também na capital, eram locais para rezar em comunidade, ler e estudar a Torá, funcionavam como centros sociais e educacionais também. As fontes mostram reconstruções, como a de Massada ou Dâmula. Mas toda essa vida, essa sociedade com suas tradições, vivia sob a sombra de Roma. E a tensão explodiu. A Grande Revolta Judaica, de 66 a 73. O que levou a isso? Foi um acúmulo, né? Como as fontes indicam, o ressentimento contra Roma, os impostos, a falta de sensibilidade religiosa de alguns governadores, tudo isso foi criando um clima péssimo. E o sentimento nacionalista, a esperança de libertação. Exato. Expectativas messiânicas muito fortes. E aí surgiram grupos mais radicais, como os zelotes, os sicários, que achavam que a única saída era a luta armada. E o estopim foi em 66. Sim. Começou com conflitos em Cesareia, depois em Jerusalém. Os rebeldes tomaram a cidade, expulsaram os romanos e tiveram uma vitória militar incrível logo no começo. Aniquilaram uma legião romana inteira. A 12ª Fulminata, que vinha da Síria para reprimir a revolta. Isso deu muita moral para os rebeldes, mas selou o destino. Roma não ia deixar barato. E aí veio a resposta romana. Pesada. Nero mandou Vespasiano, um general experiente com um exército enorme. E a campanha começou pelo norte, pela Galileia. O cerco de Jotapata, em 67, foi um episódio chave. Que era defendida por Flávio Josefo, o historiador. O próprio, que depois escreveu sobre tudo isso. Os romanos usaram todo o arsenal de engenharia de cerco deles. Construíram uma rampa gigante para chegar na muralha, usaram arietes, catapultas, torres de assalto. Uma máquina de guerra. Exato. Jotapata resistiu bravamente por 47 dias, mas caiu. Foi um massacre. Josefo se rendeu ou foi capturado e acabou mudando de lado. Com a Galileia dominada, o foco virou Jerusalém. Vespasiano virou imperador e deixou o filho Tito no comando do cerco final em 70. Tito chegou com uma força descomunal, talvez uns 65 mil homens. Acamparam em volta da cidade, em pontos estratégicos como Monte Scopus, Monte das Oliveiras. Mas dentro da cidade a situação era caótica, né? Trágica. Josefo conta que as facções rebeldes que controlavam Jerusalém brigavam entre si o tempo todo. Uma luta interna sangrenta. Chegaram a queimar os estoques de comida uns dos outros. Isso acelerou a fome de um jeito terrível. Que desespero. E Tito apertou cerco. Construiu um muro em volta de toda a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, a fome ficou insuportável. Aí os romanos partiram para o assalto final. Com rampas, arietes, túneis por baixo das muralhas. A Fortaleza Antônia caiu em julho. E a batalha chegou na área do templo. O último bastião. A resistência foi feroz, mas os romanos avançaram. Josefo diz que Tito queria poupar o templo em si, mas na confusão da batalha, um soldado jogou uma tocha. E o templo pegou fogo. O incêndio incontrolável foi destruído no dia 9 de Ave do calendário judaico, que é ali por agosto, uma data de luto até hoje. Depois disso, foi massacre e destruição do resto da cidade. Terrível. Mas ainda sobrou um foco de resistência. Massada. Sim, aquela fortaleza de Herodes foi ocupada por um grupo de sicários, liderados por Eleazar ben Yair. Resistiram por quase mais 3 anos. E os romanos foram atrás. Não podiam deixar aquele símbolo de desafio de pé. O governador Flávio Silva organizou o cerco.
E para conseguir invadir, construíram aquela rampa gigantesca no lado oeste. Que ainda está lá hoje, né? Os restos dela. Impressionante. Uma obra de engenharia militar absurda. Quando a rampa ficou pronta e a invasão era certa, em 73. Aí vem o relato de Joséfo. O suicídio coletivo. Sim, para não caírem nas mãos dos romanos. Foi o fim da grande revolta. Olhando para trás, né? Esse período todo, de 40 a.C. a 70 depois de Cristo, foi de uma intensidade. Vimos Herodes, essa figura complexa, gênio construtor e tirano, a pressão romana crescendo, As divisões internas na sociedade judaica. religiosas, políticas, muito fortes, e tudo combinando nessa guerra devastadora. A destruição do templo em 70 foi um divisor de águas. As consequências para o judaísmo, para a história da região, são enormes e duram até hoje. É impressionante como as fontes nos mostram esses contrastes, né? O luxo dos palácios, a sofisticação dos banhos romanos e, ao lado, a simplicidade das ferramentas do campo. A fé profunda no dia a dia e a brutalidade da guerra. A engenhosidade humana para construir e para destruir lado a lado. Exatamente. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão. As fontes mostram bem essas divisões internas, saduceus, fariseus, zelotes. Vimos como diferentes líderes, Herodes ou os da revolta, lidaram com Roma de formas tão diferentes. Sim. Pensando nesses conflitos internos, nessas respostas diferentes à ocupação, e no resultado final, que foi catastrófico. Que lições a gente pode tirar sobre conflito interno, sobre manter a identidade cultural, sobre um domínio estrangeiro, sobre as consequências da resistência armada? E como essa história tão antiga pode, talvez, nos ajudar a entender dinâmicas parecidas em outros tempos, outros lugares. Exato. Fica aí a pergunta, né? Algo pra gente pensar depois dessa nossa conversa.